a primeira parte que eu apresentei da plausibilidade biológica, de como que a periodontite poderia se relacionar a outras doenças, né, e o que a gente precisaria, tipos de estudo que a gente precisaria fazer para que a gente pudesse chegar a essa conclusão que a periodontite é um fator causal para outras doenças. Eu trouxe um exemplo relacionado com as doenças relacionadas à aterosclerose, que são talvez o que a gente tem mais estudos na literatura, né? E a doença cardiovascular nós temos alguns problemas. Elas são as maiores causas de morte entre as doenças não comunicáveis, com aproximadamente 18 milhões de mortes por ano. É muita gente. Em 97, foi feita uma previsão que em 2020, que já passou, de que 1/3 das mortes, 36% de todas as mortes seriam causadas por doença cardiovascular, né? E isso aparentemente foi ultrapassado, porque na verdade, Mariano Sanz, em 2020, fala que na Europa, principalmente, 45% das mortes foram por doença cardiovascular. Então, é muita gente. Então, se a gente puder acrescentar mais um fator de risco, mais um indicador, algum indicador de risco que eu possa tratar e diminuir os riscos de um infarto, seria fantástico para todo mundo. É a situação do ganha-ganha, todo mundo ganha. O médico ganha porque tem um outro profissional que vai tratar do seu paciente de uma maneira mais global. O dentista, porque ele passa a fazer parte de um grupo de atendimento para esses pacientes. E o terceiro, principal, os pacientes, porque eles ganham uma nova abordagem de tratamento para reduzir o risco para um novo infarto. Então, na verdade, a identificação de indivíduos com maior risco para a doença cardiovascular seria fundamental para diminuir esses números. E aí, o que a gente vê é que, com todos os fatores de risco que a gente conhece para a doença cardiovascular, para a aterosclerose, né, fumo, idade avançada, sexo masculino, genética, dieta ruim. Apesar disso tudo, 50% dos pacientes com aterosclerose não apresentam esses fatores de risco conhecidos. Então, se a gente pudesse acrescentar mais um desses fatores de risco, seria fantástico. E essa é a nossa ideia. Não é inventar a roda, mas a gente pode mostrar que a periodontite pode ser mais um fator de risco a ser considerado dentro de toda aquela lista de fatores de risco que todos nós conhecemos. Então, a grande dúvida é essa daqui. O paciente chega no consultório. Doutor, eu tenho periodontite e eu infartei. Essa periodontite contribuiu, ou seja, foi fator de risco para o meu infarto? Segunda parte, tá bom, eu tenho periodontite, então eu vou tratar essa periodontite e com isso eu vou diminuir o risco de eu reinfartar? Então, primeira pergunta, é fator de risco? Segunda pergunta, vamos tratar, vai diminuir o risco desses pacientes? Em relação ao fator de risco, e aí, essas são 3 revisões sistemáticas, 2 em revistas médicas, mostrando, e a gente pode pegar essa primeira, do Humphrey, concluir que a doença periodontal é um fator de risco independente dos fatores de risco tradicionais para a doença cardiovascular, com risco relativo variando entre 1,24 e 1,35, ou seja, 1,3 mais ou menos. O que significa um risco de 1,3? Significa que o paciente tem 30% a mais de chance de ter o problema. 1,4, 40%, 1,7, 70%. Tá? Então, na verdade, é 1,3, que é um fator de risco moderado. É um fator de risco moderado. E aí, os outros estudos seguem a mesma linha. Guardem esse número 1,3. Tá? Você vê, por exemplo, esse é um estudo mais recente, publicado numa revista médica, em Circulation. Eu esqueci de dizer que no slide anterior, aquela revisão sistemática estava publicada em revista médica também, não era em revista odontológica. Esse especificamente está publicado no Circulation e é um estudo grande em andamento na Suécia, chamado PAROCRANC. Ele pegou 800 pacientes que tinham tido infarto e 800 pacientes que não tinham tido infarto, pareados por sexo, idade e área de residência. Fizeram uma radiologia panorâmica e aí determinaram saúde, quando ele tivesse mais de 80% de osso remanescente, moderado, periodontite moderada, com 66 a 79% de osso remanescente, e severo, menos de 66%. O que eles avaliaram? No grupo caso, no grupo que tinha tido infarto, eu tinha 43% de periodontite severa, e no grupo controle 33%. Ou seja, quando eu fazia o cálculo do odds ratio, eu tinha 1,5, 1,49, e quando ajustava para o fundo de diabetes, ficava em 1,28, 1,3.
Então vocês veem que populações diferentes, né, épocas diferentes, mostram mais ou menos a mesma tendência. 1,3 de chance de você ter o outro problema por ter periodontite, ou seja, risco de 30%. Uma outra evidência, quer dizer, quando eu infarto, eu tenho mais chance de reinfartar. Um dos fatores de eu infartar, eu já tenho tido um infarto. Esses autores, eles avaliaram se a recorrência dos eventos coronarianos agudos poderia ser prevista por condições periodontais. E eles pegaram um número grande, 880 pacientes, acompanhados por 3 anos. E o que eles viram? Que nos pacientes que tinham tido infarto, eu tive uma recorrência em 154 pacientes, e a previsão de um novo evento coronariano agudo nos pacientes não fumantes, média de perda de seção, periodontite, ou seja, 1,4. Ou seja, para eu infartar, a minha chance era de 1,3. Para eu reinfartar, se eu tivesse periodontite, a minha chance de reinfartar era 1,4, 40% a mais. Ou seja, tanto no primeiro infarto ou no reinfarto, a periodontite poderia estar contribuindo. Então, é fator de risco? Eu diria sim, umas faixas de 30% a 40% de chance da pessoa ter o problema. Segunda parte, tratamento. Ou seja, vamos tratar periodontite para isso diminuir a chance de eu reinfartar ou ter um derrame. E aí, só um comentário. É óbvio que o tratamento periodontal, ele já está justificado de qualquer maneira. Eu tenho periodontite, eu tenho que tratar. O que eu quero dizer, tá bom, o meu bônus de tratar a periodontite, eu vou melhorar a condição periodontal e eu vou também diminuir o risco de eu reinfartar ou infartar ou ter um derrame. Então, o tratamento. E aí, esse é o nosso calcanhar de Aquiles. O que eu gostaria, adoraria ter? Tratamento periodontal diminui o risco de evento cardiovascular futuro, ou seja, diminui a chance de eu infartar, diminui a chance de eu ter um derrame. Esse é o efeito direto, a evidência direta. Eu não tenho isso. O que eu tenho são evidências indiretas, que a gente já discutiu um pouco anteriormente, quando eu falei que eu melhoro o marcador inflamatório. Né? Então, eu tenho isso aqui, eu tenho evidências indiretas, que o tratamento periodontal melhora marcadores inflamatórios e melhora a função endotelial. E isso, teoricamente, pode ser bom na prevenção de um outro infarto? Sim. Sim, definitivamente sim. Mas isso não quer dizer que ele vai diminuir o risco. Uma coisa é eu melhorar o marcador inflamatório, outra coisa é diminuir o risco de infarto ou o risco de um derrame. Essa parte eu não tenho. Isso falta ainda. Esse é o nosso desafio. Mostrar que o tratamento periodontal diminui o risco de eu infartar, diminui o risco de eu ter derrame. Marcador inflamatório eu tenho, mas isso é evidência indireta. O que eles tentam fazer? Na verdade, esse estudo feito na Suécia, tudo bem, é difícil eu fazer um estudo prospectivo, olhar para frente, onde eu pegue um determinado número de pacientes, avalie em 5, 10 anos se os pacientes que tinham periodontite vão ter mais chance de infartar. É difícil, é um número, eu tenho que ter um N muito grande, acompanhar por muito tempo, e isso é caro. O que esses autores fizeram? Eles olharam para trás. Eles foram avaliar se a incidência da doença cardiovascular, incluindo infarto, AVC e falência, é diferente entre aqueles que responderam bem ao tratamento periodontal e aqueles que não responderam bem ao tratamento periodontal. Eles pegaram pacientes, mais de 5.000 pacientes acompanhados numa clínica, que eles tinham os dados. Eles foram lá atrás nas fichas, de 10 anos atrás, e viram. 10 anos atrás, eles fizeram tratamento periodontal. Alguns responderam bem, outros não responderam bem. Vamos ver o que aconteceu hoje com esses pacientes que lá atrás responderam bem ou mal ao tratamento periodontal. É óbvio que eles não tinham que ter doença cardiovascular lá no baseline. Então, o que eles viram? Pegaram 5.300 pacientes, avaliaram num período médio de 16 anos, e eles viram que os pacientes mal respondentes tinham uma maior incidência de doença cardiovascular, 23 contra 15, e após o ajuste para outros fatores de risco, a taxa de incidência foi 1,28, 1,3, que a gente já tinha falado anteriormente, quando comparado aos pacientes que não responderam bem, que responderam bem ao tratamento periodontal. E essa taxa subia para 1,4 os pacientes que tinham mais dentes presentes, ou seja, quanto mais dentes,
teoricamente, mais chance eu tenho de ter uma repercussão sistêmica. Então, pacientes que não respondiam bem tiveram maior chance de terem doença, infarto 10 anos depois. E é curioso que o risco é 1,3. Quer dizer, é muito parecido com tudo que a gente vinha mostrou antes. Quer dizer, eu acredito que a periodontite, o risco é nessa faixa, 30% a mais de chance de ter problema. Mais recente, isso é de 2021, esses autores avaliaram a doença periodontal severa aumenta o infarto e o derrame num estudo retrospectivo de 10 anos. De novo, eles olharam para trás. Isso foi feito na Coreia, né, uma coorte retrospectiva, onde o baseline foi lá em 2002, 2015, e um follow-up de 2006 a 2015. E eram quase 300 mil pacientes, né, sem histórico de infarto ou derrame, e foram acompanhados por 10 anos. Após os fatores de confundimento, a doença periodontal severa aumentou a incidência de infartos agudos, ou seja, populações diferentes, né, e de novo a periodontite aumentava o risco de você ter um infarto. Isso é um estudo na França, e esse é interessante porque ele acrescenta um outro ponto além da doença periodontal, né? Então, esses autores avaliaram a associação entre má higiene oral e doença periodonto-coronariana incidente. Esse é prospectivo, tá? Esse é prospectivo. Começou lá em 2008 a 2012, né? O exame no baseline, depois a cada 2 anos até 2020. E eles viram CPOD, quer dizer, número de dentes perdidos, cariados, obturados, capacidade mastigatória, esse é um conceito interessante, e a inflamação da gengiva e placa, inflamação gengival e placa. 5.300 pacientes, eles botaram em 3 clusters, 3 grupos. Um que tinha ótima higiene oral e uma capacidade mastigatória preservada. O que ele chama disso? Se a gente colocar o número de unidades mastigatórias, é onde, por exemplo, eu tenho primeiro premolar, segundo premolar, primeiro, segundo e terceiro molar, ou seja, inferior e superior e inferior, eu tenho 5 unidades à direita e 5 unidades à esquerda, ou seja, no total eu posso ter 10 unidades de mastigação. Tá? E o que eles alegam é que quanto menor a tua capacidade mastigatória, quer dizer, quanto menos dentes em oclusão, pares de dentes em oclusão, menor a chance de isso pode ser risco para eu infartar. E faz sentido, eu como mal, eu não como tão bem. Então, às vezes, vou fazer uma dieta mais fácil de comer, mais pastosa, que talvez seja ruim em termos de colesterol, em relação ao colesterol. Então, eles colocaram no cluster 1, tinha um ótimo higiene oral, uma capacidade mastigatória preservada. O 2, eu tinha moderada higiene oral e tinha uma moderada perda mastigatória. E o 3, eu tinha pobre higiene oral e uma severa perda da capacidade mastigatória, ou seja, menos de 5 dentes, 5 pares de dentes em oclusão. E olha só, o que eles viram? Do 2 para o 1, a chance, o risco de eu ter algum evento coronariano aumentava, era de 1,5, arredondando aqui. E do 3 para o 1, era 2,5. Ou seja, quando a gente fala em como a odontologia pode interferir, nós estávamos falando da periodontite, que é uma via clara, e agora eles introduziram uma segunda coisa, que é a capacidade de mastigação das pessoas. Né? E isso pode estar influenciando a dieta e influenciando, aumentando o risco de eu ter um infarto. Então, indivíduos de meia idade, com mais higiene oral e severa perda mastigatória, tem mais de 2 vezes chance de ter uma doença coronariana. Então, mas isso foi a parte dos estudos retrospectivos, longitudinais, prospectivos ou retrospectivos. Voltando àquele ponto de que a doença periodontal ela pode interferir de uma maneira indireta, a gente já falou sobre isso, quer dizer, quando eu trato a periodontite, eu diminuo a interleucina 1, diminuo a interleucina 6 e diminuo a proteína C reativa. Isso é efeito indireto. Efeito indireto. E aí é um estudo do André, foi feito aqui no Rio, na UERJ, foi um estudo clínico randomizado para avaliar o efeito do tratamento periodontal nos níveis da proteína C reativa. Ele ganhou um prêmio no
no Europério, um congresso de periodontia na Europa em 2015. Ele aqui mostra que, em termos de proteína C reativa no grupo teste, eu tinha 0,96, 2 meses depois 0,91 e 6 meses depois 0,50. No grupo controle 0,96, 1,1 e 1,2. Então, claramente, melhora a proteína C reativa. Mas isso é efeito indireto, isso não é efeito direto. E a outra coisa seria a melhora da função endotelial, e aí nós temos duas revisões sistemáticas, uma de 2013 e uma de 2004, mais ou menos com a mesma tendência. Ou seja, os autores concluem que o tratamento periodontal melhora tanto a disfunção endotelial quanto o perfil dos marcadores inflamatórios. Mas isso, como eu já falei anteriormente, isso é evidência indireta, não é evidência direta. Evidência direta eu gostaria de ter diminuição do risco de infarto, diminuição do risco de derrame. Isso a gente não tem. Então, voltando àquele slide, é fator de risco? Eu diria sim, um fator de risco de 1,3, ou seja, 30% de chance de ter, a mais de ter a doença. E o efeito do tratamento, o tratamento melhora o marcador inflamatório, melhora a função endotelial, mas eu ainda não tenho estudo mostrando que o tratamento periodontal reduz o risco de eu infartar ou ter um derrame. Então, quando eu falo em redução de risco para doença cardiovascular, e isso é a Federação Europeia de Periodontia, ela suporta o Dia do Coração Mundial, e ele fala, tome cuidado das suas gengivas, e isso vai ser um passo mais perto para manter a doença cardiovascular longe. E então, o que se vê é que ela reduz marcador inflamatório, ela reduz pressão arterial, a gente não mostrou, mas isso são outros estudos que mostram isso. Ela reduz a espessura da camada íntima média das carótidas e diminui o LDL, que é o mau colesterol. Então isso é tudo, mas isso é tudo efeito indireto, não é efeito direto. Então existe essa parceria da Federação Europeia de Periodontia com a Federação Mundial de Cardiologia, tentando fazer que hajam parcerias entre médicos e dentistas para que a gente consiga atender melhor esse paciente. E como eu falei anteriormente, isso é uma situação do ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando aqui. O médico sai ganhando, porque ele passa a ter um profissional que trata de uma doença altamente prevalente, 50% da população, 10 a 15% nas formas mais severas, que isso vai melhorar o perfil inflamatório e possivelmente diminuir o risco desses pacientes reinfartarem ou terem derrame. Os dentistas, porque eles passam a fazer parte de um grupo de profissionais que lidam com problemas mais sistêmicos, e o terceiro é o paciente. Esse é o que mais está ganhando, porque ele tem a chance de você ter um controle melhor de uma doença crônica que pode estar interferindo no risco de infartos e derrames. Então, qual é o efeito, o futuro que a gente precisa? Reforçar a necessidade de estudos clínicos randomizados sobre o efeito do tratamento periodontal em outras doenças, valorizando desfecho verdadeiro. Esse é um desfecho verdadeiro. Eu quero mostrar que a periodontite, o tratamento da periodontite reduz o risco de infarto. Eu quero mostrar que o tratamento periodontal reduz o risco de derrame. Esse é o desfecho verdadeiro. Então a gente precisa investir nesse tipo de estudos. E a outra coisa é interagir com outros profissionais da área de saúde, especificamente médicos, para que a periodontite passe a fazer parte dessa rotina clínica desses profissionais. Ainda não é, né? Ainda não é. Mas eu acho que isso é um trabalho que nós temos que fazer para frente. Estudos randomizados mostrando o efeito do tratamento periodontal, reduzindo o risco, e a interação com outros profissionais da área de saúde, para mostrar a importância da periodontite e como ela é importante fazer parte dessa rotina clínica desses pacientes. Isso está em 2022 agora, no Journal Dental Research, ele fala muito claramente essa preocupação dos dois grupos trabalharem juntos. O título fala assim, a medicina e a odontologia trabalhando lado a lado para melhorar a saúde global, a equidade da saúde global. Então, e eles falam, olha só, em 2015 os custos diretos e indiretos associados a uma higiene oral foram de 545 bilhões de dólares, isso em 2021 pela OMS. Os custos comparáveis, esses custos são comparáveis aos custos de duas doenças mais caras, que é a doença cardiovascular e o diabetes. Então, o que eles sugerem, e aí dentro das doenças, desconforto, dor orofacial, perda dentária, estética, halitose, piora de qualidade de vida, perda de produtividade,
ele fala isso. A saúde oral deve ser, isso é pela OMS, a saúde oral deve ser considerada parte integral da saúde geral e crescentes evidências de que má higiene contribui para as condições da saúde oral. E eles sugerem uma forte recomendação de que a medicina e a odontologia saiam dos seus casulos, saiam dos seus mundos isolados e abracem a ideia de uma abordagem de saúde comum. Esse é o passo que nós temos que trabalhar para um futuro, a medicina e a odontologia caminharem juntas, porque elas têm tudo a ver em termos de melhora de qualidade de vida e de redução de risco de algumas doenças. Tá? Muito obrigado pela atenção. Né? Um abraço a todos.